Vou fechar só a porta aqui e já volto, galerinha. Vamos lá. Continuando. A gente vai ver agora variação linguística social. Que variação linguística é essa? É aquela que ocorre de acordo com os hábitos e as culturas de diferentes grupos, sejam sociais, sejam grupos divididos por sexo ou por grau de escolaridade. Esse tipo de variação ocorre por diferentes grupos porque, dependendo do grupo, cada grupo tem um tipo de conhecimento, um modo de atuação, uma forma de se comunicar. Então, como que a gente pode ver essa diferença? Em jargões próprios. A gente tem o costume de rir quando a gente vê alguma pessoa falando que foi no advogado e não entendeu nada que o advogado falou. Por quê? Porque eles têm jargões próprios da área de direito. Vocês, enquanto profissionais da área de saúde, têm jargões específicos. Eu, até então, não sabia o que era uma incisão, que era uma abertura, um corte. Aprendi porque eu dou aula para outras turmas e algum aluno comentou sobre isso. Falei, o que é uma incisão? Ele falou, um corte, professor, uma abertura. Não são da minha área de conhecimento, mas são palavras específicas, são expressões específicas de um grupo social específico. Eu, enquanto da área de língua portuguesa, quando falo sobre variação linguística com alguém da minha área, e eu vou falar sobre variação linguística social, eu falo variação diastrática, porque é comum saber o que é uma variação diastrática. Da mesma forma como vocês, no grupo de vocês, vão ter um dialeto específico, uma comunicação específica. A gente tem um exemplo, esse outro quadrinho, deixa eu aumentar para a gente ler. De acordo, o médico falando para um paciente, de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. E o que ele responde? Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? E o doutor responde, não se preocupe, é só um furúnculo. Olha como os grupos sociais diferentes têm expressões diferentes. Não era mais fácil o doutor falar para ele, você está com furúnculo? Ele não entenderia? Iria, mas o doutor utilizou primeiro do conhecimento dele. Onde que a gente também vê isso? Em graduações, quando a gente conversa com pessoas de grupos sociais diferentes que a gente, tem sempre um metido a espertão, que sabe muito, que fala muito, que usa termos específicos que não é todo mundo que conhece. Isso é uma variação linguística social. A gente tem também a variação linguística situacional. Qual variação que é essa?
é aquela que ocorre de acordo com o contexto ou a situação onde decorre esse processo de comunicação. Então, a gente tem aí, na linguagem informal, a gente tem uma linguagem mais prática, menos culta, que é quando a gente já tem familiaridade com os interlocutores dessa comunicação. Por quê? Uma comunicação precisa ter 3 pilares: o emissor, o receptor e algo daquilo que se fala. O emissor é sempre quem fala, o receptor é quem ouve, e esse algo que se fala, terceira pessoa que a gente costuma falar, é uma pessoa ou alguma coisa, um acontecimento. Então, quando a gente está numa comunicação, falando com alguém, como que a gente fala? Fala aí, garoto, beleza? Por quê? É uma linguagem informal, quando a gente conhece essa pessoa, quando a gente tem um certo nível de intimidade ali. A gente tem também a linguagem formal, que é aquela que é culta, mais prestigiada, que é quando a gente não tem familiaridade com os interlocutores. Então, a gente tem uma comunicação mais séria, digamos assim. Então, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente chega, sei lá, numa entrevista de emprego, a gente fala: bom dia, tudo bem com você? Por quê? Porque a gente entende que essa familiarização não é comum, não é recíproca. Então, a gente mantém uma linguagem mais distante, digamos assim. O exemplo que a gente tem aí é pais falando com o filho: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E ele responde: não é verdade. Olha como que ele escreve esse não é verdade. A situação que os pais estão é de uma comunicação completa. Eles querem manter uma conversa. E como que o menino responde? Da mesma forma que ele conversa na internet, porque, querendo ou não, a nossa linguagem tecnológica é uma linguagem distante, né? Não é uma linguagem tão comum quanto a linguagem que a gente utiliza no dia a dia. Então, toda vez que a gente falar sobre variação linguística, a gente tem algumas características a considerar, algumas considerações. A primeira é que toda variação ela é presente tanto na língua falada quanto na língua escrita. Então, a gente pode utilizar essas variações em diferentes tipos de contexto de produção escrita. Existe, sim, a variedade de língua padrão, que é aquela que tem o maior prestígio social, e a gente precisa entender que esse tipo de variação ele existe dependendo da situação onde ela é inserida. Então, a gente, enquanto seres humanos que tem a língua como um meio de expressão, a gente precisa ter o domínio de diferentes contextos para a aplicação dessa comunicação na nossa língua. Porque a gente não vai falar ao mesmo tempo com todo mundo. E eu não falo com vocês da mesma forma que falo com meus alunos do Fundamental 2. Não falo da mesma forma com os meus alunos da graduação. Porque a gente entende, eu entendo, que enquanto comunicador eu preciso adaptar a minha linguagem. Então, a forma de se portar, a forma de falar é diferente. O nosso português não é o português da gramática. Eu falei isso com vocês. Eu não vou chegar aqui com uma gramática, abrir ela e ditar para vocês verbo, que vocês vão escrever. Não, o meu intuito aqui é chegar e falar para vocês. Comunicação, vocês estão entendendo? Sabem passarinho, quando ele mastiga a comidinha e coloca na boca do filho? É basicamente esse português que eu tento trabalhar em cursinho. É o português adaptável. É o português de compreensão. Eu preciso que vocês me entendam e eu preciso ser entendida por vocês. Então, como que a gente vai fazer isso? Através da nossa comunicação. A gente tem uma linguagem mais direta para se comunicar. Esse idioma que a gente tem como língua portuguesa, ele precisa ter um seu instrumento de dominação. Por quê? Hoje em dia é muito comum, principalmente na internet, a gente vê uma discriminação social com as pessoas que escrevem errado. Ou escrevem de uma forma que não é considerada correta, digamos assim. Por que a gente fala sobre isso? Porque hoje em dia a gente tem um pensamento chamado preconceito linguístico. O que é esse preconceito linguístico? É toda forma que a gente tem de diminuir ou descriminalizar uma pessoa pela forma que ela utiliza a linguagem. No grupo de Facebook, às vezes, quando uma pessoa escreve alguma coisa e a gente não entende, ou é uma coisa que às vezes está com uma pontuação errada, está escrita de uma maneira incomum, a gente ri dessa pessoa, a gente corrige. A gente vê muita gente falando assim: ah, você não escreve direito. Nossa, não estou entendendo, ri, tira sarro. Hoje a gente vê isso como preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É uma forma que a gente tem de descriminalizar a forma de se expressar do outro. Só comigo, pô. Oi?
Alguém falou alguma coisa, eu só não ouvi. Pode repetir, por favor? Ok. Marcos Banho é um linguista muito famoso que surgiu com esse codinome, preconceito linguístico, porque ele fala sobre o valor negativo que a gente tem aos tipos de variedade que a gente tem. Por quê? Às vezes a gente entende erradamente que uma pessoa que não escreve muito bem, uma pessoa que não mantém o padrão formal de escrita, ela tem um menor prestígio social. Então, qual a ideia que a gente tem? Lembra quando eu falei que língua portuguesa só era estudada por pessoas que tinham como pagar? Hoje em dia, mesmo sendo uma disciplina de acesso a todos, que a gente vê na escola, em qualquer âmbito escolar, em qualquer curso, a gente sempre tem língua portuguesa, isso ainda é visto como um prestígio social. Então, isso está diretamente ligado a outros tipos de preconceito, seja preconceito regional, cultural, socioeconômico. Por quê? A gente tem o costume de comparar. A gente sempre tem um modelo idealizado da língua, modelo normativo, português bonitinho, e a gente tem o português falado. Então, a gente tem a mania errada de sempre comparar uma coisa com a outra, de ver o português estruturado, bonitinho, normatizado como valor social mais alto, e o português falado, o português das pessoas que não têm um domínio total da língua, como o português pobre, o português desleixado. Isso cria esse tipo de regressão aos tipos de variedade que a gente tem. Por quê? O que é comum? A gente chegar numa escola, adolescente é um bicho que discute com todo mundo, que debocha o tempo todo, e chega uma pessoa de uma região diferente, e a pessoa tem vergonha de falar, tem vergonha de se portar. Por quê? Porque começam a rir, começam a criar piadinhas, a repetir, a ficar imitando. Isso é visto como um preconceito social. Essa forma de descriminalização que a gente tem com as formas de expressão comunicativa que a gente tem diferente hoje aqui no nosso país. Alguém tem uma pergunta sobre esse tópico? Preconceito linguístico? Ou variedade linguística? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então vamos para o próximo tópico. Quando a gente fala sobre estruturação da língua, sobre a língua falada, ser uma língua rebuscada, estruturada, que a gente aprende na escola bonitinha, a gente entende que a nossa língua tem uma estrutura específica. Como que a gente estuda essa estrutura na escola? Através de substantivo, adjetivo, advérbio. Então, quando a gente fala sobre a parte estrutural da língua, a gente fala sobre cada significado de cada palavra ali. A gente vai tentar dar uma resumida agora rápida, só para vocês lembrarem basicamente o que é a morfologia. Porque a gente precisa partir de uma linha do tempo, de uma linha de pensamento muito completa. Então, como que a gente está vendo isso? A gente começou falando sobre a importância da língua, sobre questões de comunicação, sobre saber adaptar essa comunicação. A gente tem a língua falada, que é a língua que tem mais variedades, que a gente consegue inferir mais coisas, a gente tem a língua escrita. Como que a gente tem o suporte da língua escrita? Quando a gente aprende a dominar essa língua. Como que a gente domina essa língua? Partindo do pressuposto da estruturação. Então, quando a gente consegue encadear a frase de uma maneira correta, colocando cada palavrinha no seu lugar, a frase faz mais sentido. Se eu falar é branca a parede, faz o sentido, mesmo sentido se eu falar a parede é branca? Não, porque em uma eu joguei as palavras ao vento, tem uma estrutura específica, e na outra eu utilizei a estrutura lógica, o encadeamento lógico das palavras. Então, a nossa língua, a nossa parte escrita precisa desse encadeamento lógico. A nossa mente foi programada assim, a nossa linguagem acontece assim. Senão, nós falaríamos jogado aos ventos, qualquer palavra, em qualquer momento, em qualquer ambiente, faria algum sentido. Mas todo texto, todo ato de comunicação precisa de uma estrutura lógica para ter um sentido. Para a gente entender o estruturamento lógico, a gente precisa ver cada parte da frase, saber por que uma varia aqui, outra varia ali, qual a importância de uma ou de outra na oração, na frase em si. Então, toda vez que a gente começa a estudar morfologia na escola, basicamente,
A gente aprende que na morfologia a gente aprende algumas terminologias. São 10 classes, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Por quê que a gente chama de invariável e variável? As invariáveis são aquelas que não mudam, então elas mantêm a mesma forma, e as variáveis são aquelas que variam em gênero, em número, em pessoa, dependendo da colocação do que essa palavra significa. Para a gente começar, a gente tem o substantivo. O que é o substantivo? É aquela palavra que designa algum ser. E nos substantivos, a gente tem alguns tipos. A gente tem substantivo comum, que é aquele designa um ser de uma mesma espécie de uma forma genérica. A gente tem aí o quê? Uma sombra de um homem. Então, cidade, menino, homem, cachorro, é um substantivo comum. Está falando sobre um ser de uma espécie de uma forma genérica. A gente tem o substantivo próprio, que é aquele que designa o ser de uma mesma espécie de uma forma particular. Então, se lá no comum eu tenho cidade, no próprio eu tenho Londres, Paraíba. Se eu tenho no comum homem, no próprio eu tenho Pedro, Tiago. Quando eu consigo designar esses seres de uma forma particular. A gente também tem os substantivos concretos, que são aqueles que designam o ser que existem por si só ou na nossa mente, então eles existem independente de qualquer outro ser. A gente tem aí homem, fada, mulher, saci, fantasma, são seres que existem, não importa se na nossa mente ou não, eles apenas existem. A gente tem os substantivos abstratos, que são aqueles que designam o ser que depende de outro para se manifestar ou existir. Então, na maioria das vezes, indica uma ação verbal, um sentimento, uma característica ou um estado. O exemplo que a gente tem aí é a vida. A vida existe sozinha? Não. Ela precisa de um ser para existir. Rapidez. Rapidez existe sozinha? Não. Precisa de alguma coisa para ser rápida, de um fenômeno, de uma característica. A viagem acontece sozinha? Não. Depende de alguém para viajar. Então, esse é o significado que a gente dá para substantivo abstrato. E a gente tem também os coletivos, que são aqueles que, mesmo no singular, designam um conjunto de seres da mesma espécie. Então, a gente tem aí, qual que é o coletivo de abelha? Enxame. Qual que é o coletivo de lobos? Alcateia. Designam um conjunto de seres da mesma espécie. A gente tem também o artigo, que é aquela palavra que antecede o substantivo. Então, ela determina esse substantivo de uma forma particular ou de uma forma geral. A gente tem os artigos definidos, o a, os as, e tem os indefinidos, que tratam do sujeito de uma forma generalizada. Então, a gente não especifica. Se nos definidos eu especifico, nos indefinidos eu não especifico. Um, uma, uns, umas. A gente tem também os adjetivos, que é aquela palavra que caracteriza o substantivo e indica ou atribui alguma característica a ele, e ele sempre concorda em gênero e número. Na escola, a gente aprende que adjetivo é aquele que dá uma qualidade. Não está errado, porque isso é atribuir uma característica, mas trazendo ao pé da letra, o adjetivo ele faz isso, ele vai caracterizar esse substantivo, ele vai dar uma característica específica para ele. O amor é um amor materno. Momento é um momento feliz. Uma pessoa hábil, uma pessoa... O hábil não faz um sentido sozinho, digamos assim. Então, é uma pessoa hábil. Eu não falo sobre qualquer homem, eu falo sobre um homem simples. Toda vez que eu especifico, eu tenho um adjetivo. A gente tem também o numeral, que é a parte da morfologia que fala sobre a quantificação dos seres, ou seja, indica a ordem que eles ocupam em uma sequência. E eles também podem funcionar como determinante de um nome. Ele está ali para modificar esse substantivo. Então, ele é caracterizado de acordo com a ideia que ele exprime. A gente tem o numeral cardinal, que é o que indica quantidade exata, 1, 2, 3. A gente tem o numeral ordinal, que é o que indica a ordem sucessiva, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem o multiplicativo, que indica o aumento proporcional de uma quantidade, dobro, triplo, quádruplo. E tem o fracionário, que é o que indica diminuição proporcional, ou uma fração, ou uma divisão. Meio, metade, terço. A gente tem também o pronome. O que é o pronome?
É a palavra que designa os seres ou a eles se refere, indicando-os apenas como as pessoas do discurso. Lembra quando eu falei da comunicação que ela precisa de 3 pessoas, 3 pilares para existir? Esses 3 pilares são a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa é quem fala, o emissor. Segunda pessoa é o receptor, com quem eu falo. E a terceira pessoa é uma pessoa ou uma coisa do que a gente está falando, do que se fala. Então, o pronome ele não tem um significado próprio. E ele varia em gênero, número e pessoa. Nos pronomes, a gente tem alguns tipos. O primeiro é o pronome pessoal, no caso reto, aqueles que exercem a função do sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente tem os pessoais do caso oblíquo, que são os que substituem os substantivos e completam os verbos. Vem a mim, comigo, ter ti, contigo, ou ali, ser se consigo, nós conosco, vós convosco, os, as, lhes, ser se consigo. A gente tem também os pronomes possessivos, que são aqueles que exprimem posse. Então, meu, minha, teu, tua. A gente tem também os pronomes demonstrativos, que indicam a posição de algum elemento em relação com a pessoa do discurso, sempre no espaço e no tempo. Ou seja, para ficar de uma maneira mais prática, quando a gente tem um objeto e ele está próximo com quem a gente está falando, digamos assim, eu aqui na minha casa falo com vocês sobre o caderno de vocês, então eu falo sobre este caderno, eu estou falando com quem se fala, está próximo de vocês, então é este caderno. Se eu falo sobre um caderno que está perto de mim, eu falo sobre esse caderno, porque ele está distante de quem eu estou falando. E quando ele está distante de ambos, exemplo, se esse caderno estiver no polo, eu falo sobre aquele caderno. Ele está distante de ambos. Esses demonstrativos, eles estão indicando a posição de algo, de um elemento em relação a gente, entre mim, entre vocês. A gente tem também os pronomes indefinidos, que são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de uma forma vaga. A gente não especifica nada com ele, então a gente tem algum, alguma, nenhum, nenhuma, muito, pouco. A gente tem os pronomes relativos, que se referem ao termo que já foi dito anteriormente na relação, e ele é utilizado para evitar esse tipo de repetição. Então, a gente tem o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja. A gente tem também os pronomes interrogativos, que são aqueles que são utilizados para expressar as perguntas diretas e indiretas. Então, eles só são utilizados para perguntas. Quem, que, qual, quais, quanto, quantas. A gente só utiliza em questões de perguntas diretas ou indiretas. E a gente também tem o pronome de tratamento, que é aquele pronome que a gente utiliza de uma forma mais respeitosa, em situações mais formais. Ninguém chega na Rainha Elizabeth e fala, você pode me ajudar a criar um projeto de lei? Não, a gente fala, Vossa Excelência, Vossa Majestade poderia me ajudar? Por quê? São termos que a gente emprega dependendo na nossa situação formal ali. Como que a gente fala com o nosso supervisor, com o nosso chefe no serviço? O senhor. A gente, quando é criança, é acostumado a chamar sempre os avós, os tios de senhor e senhora, porque é um pronome respeitoso. A gente convencionou utilizar isso de uma forma mais respeitosa. Só que a gente tem hoje você. Ele é o único pronome de tratamento que a gente utiliza em situação informal, na nossa fala, no nosso dia a dia. É um pronome de tratamento, só que ele só é utilizado em situações informais, quando a gente tem um certo, quando a gente tem uma certa aproximação com a pessoa com quem a gente está falando. A gente tem também na morfologia o verbo, que é aquela palavra que vai indicar ou a ação, o estado ou o fenômeno da natureza ali na oração. Então, ele sempre se flexiona em pessoa, número, tempo e voz. As pessoas do verbo são eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente tem os números que a gente tem no verbo singular e plural. E sempre tem o tempo, presente, passado e futuro. E a gente tem as vozes verbais, uma voz ativa, uma voz passiva ou uma voz reflexiva. A gente tem também o advérbio. O que é o advérbio? É aquela palavra que acompanha o verbo. Ela está ali para modificar o verbo.
ou modificar toda uma oração. Então, é aquela palavra que geralmente vem para mudar o sentido daquele verbo. Silenciosamente, ela estudava para o concurso. A forma como ela estudava para o concurso era silenciosa. Então, eu consigo modificar a estrutura do verbo com uma palavra. E ela pode se tornar uma locução adverbial, que é quando eu tenho uma ou mais palavras que têm o mesmo valor de um advérbio. Na frase silenciosamente, ela estudava para um concurso, eu posso trocar. Em silêncio, ela estudava para o concurso. Eu saí de um advérbio para uma locução adverbial, mas eu ainda indico o que esse verbo está me falando. Como que ela estudava? Em silêncio. Ele é utilizado ali para completar o sentido do verbo. E ele pode ser classificado de algumas formas. Ele pode ser de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação ou de dúvida. Ele depende do contexto que ele está inserido. A gente tem também a preposição, que é aquela palavra que serve de conectivo de subordinação entre algumas palavras ou orações. Então, ela vem sempre antes da palavra que ela vai subordinar, por isso que ela tem esse nome, ela vem preposicionada antes dessa palavra. E a gente tem também as conjunções, que é aquele termo que liga duas orações ou duas palavras que têm o mesmo valor gramatical. Eu posso falar José saiu e Maria saiu. José saiu, Maria saiu. Se eu quiser diminuir essas duas frases, transformar em uma, como que eu coloco? José e Maria saíram, porque tem o mesmo valor gramatical, eu só estou estabelecendo a relação entre essas palavras. A gente tem também a interjeição, que é aquela palavra que exprime o estado emotivo. No texto a gente tem viva, quando a gente fala sobre exaltação de algo. No texto quando a gente tem uau, é sempre uma questão de admiração. E quando a gente lê algum quadrinho, uma coisa que tem ai, a gente lê e entende que o sentido é de dor. Tem esse quadrinho do Garfield aí, que eu sempre utilizo ele em sala de aula. Deixa eu retomar aqui. Onde ele está falando com o dono dele está fazendo uma coisa e ele está gritando, ai! E tem snap. Provavelmente é o valor de algum tapa, alguma coisa que prendeu e faz um barulho seco, sabe? Snap. Ele tem ai, ai, ai. E aí o Garfield pensa, mais uma. E aí ele grita, ai, mais alto. E o que o Garfield pensa? Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. O som que ele faz é o ai, então a gente entende que é de dor. Esse é o papel da interjeição, exprimir o estado emotivo que a gente tem na escrita, o que a gente utiliza na linguagem, digamos assim. Para a próxima aula, a gente vai ver o tópico de ortografia. A gente falou sobre a linguagem, a gente falou sobre a importância que a gente tem para estudar essa linguagem, e a gente viu hoje a questão de estruturação da nossa língua para ficar mais fácil na hora da gente escrever, porque a gente precisa dessa estrutura para fazer o sentido da nossa comunicação. Na próxima semana, a gente vai ver como que isso influencia na questão da evolução da nossa língua, como que a arte de escrever bem, de fazer esse encadeamento correto, é necessária. Por quê? Por que a gente está estudando isso de uma maneira linear, muito clara? Porque eu preciso que a gente passe por isso de uma forma mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu estruturei o nosso estudo, todo o conteúdo que eu tenho para dar para vocês, de uma maneira muito tênue, para ficar mais fácil da gente entender. A gente falou sobre língua falada e língua escrita. Hoje a gente está vendo a questão de estruturação da frase, porque a gente vai fechar os nossos estudos daqui a algumas semanas com a questão de textual completa, gênero textual. Como que a gente aprende na escola? Vogal, consoante, junto uma na outra, depois a gente vai para formar frase pequena. E aí, como que a gente fecha isso no ensino médio? Com texto. O que vale mais ponto numa redação do Enem, digamos assim? Produção textual. Por que a gente sempre começa da pequena palavra e termina no texto? Para a gente entender esse encadeamento lógico que a gente tem. Hoje eu já terminei o tópico que a gente tinha, e ficou para a semana que vem ortografia e pontuação. Ó, certinho. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho 10 minutos para tirar dúvida. De quem tiver alguma dúvida. Ou eu posso fechar aqui se ninguém tiver dúvida. E aí na semana que vem eu já volto com a aula pronta. E a gente só debate, porque na próxima aula eu tenho 2 tópicos para dar. E depois é uma atividade diversificada. Então, qual que é a ideia?
que a gente debata bem, que eu fale de uma maneira mais clara para vocês aqui, para que na atividade eu possa cobrar de vocês uma parte escrita mais suave, digamos assim. Vocês têm alguma pergunta? Eu não. Não? Por enquanto, não. Ok. Então, eu vou fazer assim, galerinha, eu vou fechar aqui. Depois eu vou gravar, daqui a pouco eu vou gravar a primeira aula que eu não gravei e eu vou subir na plataforma. O conteúdo das aulas já está na plataforma e eu vou mandar para vocês no WhatsApp também. Porque aí eu fico mandando material para vocês, vocês já têm o material de vocês aí e vocês têm o material complementar que é esse que eu estou montando, então, ok? Eu acho que é só isso. Vocês estão liberados. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp e aí a gente conversa, ok? Ok. Ok. Boa noite. Boa noite, gente. Bom final de semana para vocês. Até a próxima sexta. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos.